Mundo Fitness. Comece o dia com bem-estar e saúde. Comece o dia com Mundo Fitness. Mundo Fitness, que tem oferecimento da Clínica Ouvir Mais, aparelhos auditivos no tratamento especializado para zumbido. Como funciona o sistema imunológico do nosso corpo quando é atacado pelo novo coronavírus? Uma pesquisa realizada por um cientista francês, o imunologista Simon Philatreau, fala um pouco sobre isso. A gente vai ficar sabendo agora como é que funciona essa questão do nosso sistema imunológico. Solta o play, Jéssica. A contaminação pela Covid-19 protege contra uma nova infecção? Essa questão crucial está no centro da pesquisa realizada pela equipe do imunologista francês Simon Philatreau. A equipe do pesquisador francês se concentra nos linfócitos B, que fabricam os anticorpos, e nas células T CD4, ou linfócitos auxiliares, que coordenam o sistema imunológico do organismo quando ele é atacado por vírus, bactérias ou fungos. O professor Philatreau selecionou 30 pacientes para analisar o que o sistema imunológico deles registrou depois da infecção, 1, 3 e 6 meses depois da cura. Os participantes não tinham patologias graves, já que o objetivo do estudo é entender a formação e a persistência da memória imunitária nas células B e T, e não os fatores preditivos que levariam a uma eventual hospitalização na UTI, explica Philatreau. A vida dessas células de memória imunitária, como a B, é muito variável em função da infecção e da vacinação utilizada. Ainda não sabemos o que fazem as células persistir muito tempo, a vida inteira de um indivíduo ou apenas alguns meses ou anos, mas podemos estimar isso indiretamente, observando a persistência dos anticorpos do vírus no sangue dos pacientes. Os cientistas ainda não sabem quanto tempo os anticorpos fabricados pelo corpo contra a Covid-19 protegem o indivíduo, mas há outros elementos da chamada memória imunológica que podem ajudar a proteger quem já foi contaminado de uma nova infecção. É a chamada memória reativa, que chamamos de células-memória, e derivam dos anticorpos ativados durante a infecção. Essa memória, explica o cientista, faz com que o indivíduo, se entrar novamente em contato com os vírus, reative essas células, em particular os linfócitos B. Elas não produzem anticorpos, mas serão ativadas e vão se proliferar rapidamente, diz, bem mais rapidamente do que em alguém que nunca teve contato com o agente produzindo anticorpos. De certa forma, o processo pode ser comparado à dose de reforço de uma vacina. Os linfócitos T, CD4+, e os linfócitos B atuam juntos para que o indivíduo resista a uma nova contaminação. O estudo começou há poucas semanas, mas as ferramentas desenvolvidas pela equipe que identificam a presença de anticorpos no sangue dos pacientes e as células da memória imunológica já poderiam ser compartilhadas com profissionais de outros países, como o Brasil, por exemplo, onde a transmissão da Covid-19 está fora de controle. O imunologista também lembra que ainda não existem provas sobre a existência de uma imunidade cruzada contra a SARS-CoV-2 que protegeria os indivíduos. Simon Philatreau lembra que os médicos ainda não sabem por que algumas pessoas vão desenvolver formas graves da Covid-19 e isso continua sendo um dos principais desafios dos pesquisadores. Na França, ressalta, os estudos mostram que as crianças são menos afetadas do que os idosos, por exemplo. A obesidade também provocaria mudanças metabólicas que facilitariam a temida síndrome inflamatória, sem contar outros fatores de risco, como as doenças cardíacas ou respiratórias. Acredito que estamos apenas no início das descobertas que nos levarão a entender o que leva a uma forma severa da doença, que pode também ser diferente de um lugar para o outro. Ele cita como exemplo o bairro de Seine-Saint-Denis, na região parisiense, onde foram registrados casos mais graves do que em outros lugares. O motivo que leva algumas crianças contaminadas a desenvolver a doença de Kawasaki, por exemplo, que provoca uma inflamação dos vasos sanguíneos, também continua sendo um mistério. Não entendemos por que algumas crianças desenvolvem a doença de Kawasaki e outras não, depois de uma contaminação pela SARS-CoV-2. Outros estudos acontecem simultaneamente no hospital que ajudarão a entender o funcionamento da Covid-19. Uma outra equipe realiza outra pesquisa para comparar adultos e crianças da mesma família e entender por que elas estariam mais protegidas contra o vírus depois da infecção. Outra pesquisa no hospital francês
francês ainda analisa o caso dos assintomáticos que se contaminam sem ficar doentes. As equipes trabalham juntas para entender todos os aspectos imunológicos da Covid-19. O pesquisador também lembra que a cooperação internacional no caso da pandemia é fundamental para esclarecer a fisiopatologia da Covid-19, que em princípio é um vírus que normalmente sofre poucas mutações, diferentemente do vírus da gripe ou do HIV, por exemplo. Em relação aos coronavírus, lembra o imunologista, é difícil prever o que vai acontecer. Só posso encorajar as pessoas a se protegerem como podem, usando máscaras e adotando o isolamento social, principalmente porque desconhecemos todos os fatores de risco para as formas graves. De Paris, Thaís Estivanin, da Rádio França Internacional, para a agência Rádio Web. A gente precisa manter o nosso comércio aberto, não precisa? Então, matérias como essa que você acabou de ouvir são muito importantes para que você cresça em informação e, consequentemente, dê a sua colaboração. Lembra que eu falei há poucos instantes? Nós temos duas vertentes para manter o nosso comércio aberto e para que encaremos esse chamado novo normal. É a sua responsabilidade como cidadão, como cidadã, mantendo o distanciamento social, evitando entrar em lojas que estejam muito cheias e usando a máscara. Fora isso, todas essas informações que nós trazemos aqui todos os dias no Mundo Fitness, no Cidadão Digital, no Varejo Total, são extremamente importantes para que você ganhe em conhecimento. Sendo assim, a gente vai conseguir entrar nesse novo normal e a gente acaba fazendo aqui um papel que o governo não faz, que é campanhas educativas para dizer para você todos os dias, através de televisão, através de outdoor, através de todas as rádios, através das plataformas digitais, do que tem que ser feito para que a gente consiga encarar esse novo normal. Lembrando que o Mundo Fitness tem um oferecimento da clínica Ouvir Mais. Aparelhos auditivos no tratamento especializado para zumbido. Avenida Juraci Magalhães, 478 Alto Mirante, Itabuna. Telefone 3613-8096. 3613-8096. Esse foi o Mundo Fitness de hoje.